Bom dia, turma. Vamos começar nossa aula de hoje, que é sobre juros simples. O que é juro? Juro é toda a compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Um exemplo. Se eu coloco meu dinheiro lá na caixa, certo? Lá na poupança. Se eu deixar lá, se passar um ano, aquele dinheiro ele vai aumentar, certo? Se aquele dinheiro vai aumentar, ele está correndo juro, certo? Se eu compro uma moto, se eu não tenho um dinheiro para pagar ela à vista, eu vou comprar ela parcelada, ele vai ter um juro, então aquele valor vai aumentar. Aquele valor da moto inicial, vou pagar ela em prestações, mas em compensação o valor dela, que era, vamos supor, 5.000, vai passar a 7.000. Então essa diferença requer ao juro, certo? Então o juro é toda a compensação, ou seja, todo aumento em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia que a pessoa emprestou ou que recebeu, certo? Quando a gente fala de juros, a gente deve considerar primeiro, o dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado é chamado de capital. Então, capital é o dinheiro que se empresta ou se que pedir emprestado. A taxa de porcentagem que se paga pelo aluguel do dinheiro chama-se taxa de juro. Essa taxa sempre é em porcentagem. E o total que se paga no fim do empréstimo, que é o capital mais o juro, é chamado de montante. Para mim calcular o juro, eu uso essa fórmula. Juro é igual a C vezes I vezes T. Só o que J significa o quê? Juro. C é o capital, que é o dinheiro. I é a taxa em percentual, que se paga, né? E T é o tempo. Então, para mim calcular o juro, juro é o quê? Juro é capital, taxa vezes o tempo. E o montante? O montante é o capital mais o juro. Certo? Então, vamos lá para os exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte. Regina vai a um banco e faz o empréstimo de R$ 1.200. Se ela faz o empréstimo de R$ 1.200, esse empréstimo é o quê? É o capital. Então, o capital foi de quanto? 1.200. Por quanto tempo? Por 3 meses. Então, T é igual a quanto? 3 meses. Há uma taxa de juro, então, I é igual a 2,7%, certo? Qual a quantidade que ela deverá pagar de juro e o total que a Regina terá que pagar no final do empréstimo? Ele quer saber o juro e ele quer saber o montante. Então, primeiro eu vou calcular o juro. Juro é quem? É capital vezes taxa vezes o tempo. Juro é quem? Quanto foi meu capital? Foi 1.200 vezes a taxa. Quanto é a taxa? É 2,7%. Certo? Então, o que tu vai fazer? Vou trocar esse símbolo de porcentagem pelo denominador quem? 100, que a gente viu na aula passada. Então, troca o símbolo de porcentagem pelo denominador 100. Vezes o tempo, que é quanto? 3 meses. Como tem 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, eu cancelo. Esse com esse com esse. E aí eu multiplico 12 vezes 2,7 vezes 3. Então, eu vou calcular bem aqui, ó. Vou botar bem aqui. 12 vezes 2,7. Como é que tu multiplica? Como é que tu multiplica números decimais? Multiplica como se não tivesse a vírgula, né? 2 vezes 7, 14. Vai 1. 7 vezes 1, 7 com 1, 8. Passa o traço. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E soma, que vai dar 4. 12 vai 1, 3. Aqui vai dar 32,4. Agora eu vou multiplicar quem? O 3.
Aí eu vou fazer a multiplicaçãozinha bem aqui, ó. Do ladinho, 32,4 vezes 3. Na hora da atividade, eu quero que vocês mostrem o cálculo. 3 vezes 2, ou 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes, ou 3 vezes 2, 6 com 7. 3 vezes 3, 9. Então, aqui o juro vai ser de quanto? De 97,2, certo? Então, já sei quanto é o juro. Ele quer saber também o montante, o valor que o total que ele vai pagar, certo? Então, o que é que tu vai fazer? O montante. O montante é o capital mais juro. Quanto foi teu capital? 1.200. Mais o juro? 97,2. Então, o montante vai ser 1.297,2. Então, o que é que eu tenho? Então, eu tenho o juro e eu tenho o montante, certo? Vamos para o próximo exemplo. Deixa eu focar. Uma aplicação feita durante 2 anos a uma taxa de 12% ao ano rendeu 1.200 de juros simples. Qual foi a taxa aplicada? Então, uma aplicação feita durante 2 anos. Então, 2 anos é o quê? É o tempo? Então, eu tenho 2 anos. Há uma taxa. Então, I é 12% ao ano. Rendeu de 1.800 de juros. Então, o juro quanto foi? 1.800. Qual foi a quantia aplicada? Então, ele quer saber o capital. Capital não é a quantia aplicada? Usa a mesma fórmula. Juro é igual ao capital, taxa vezes o tempo. Quanto é meu juro? 1.800. Capital eu não tenho. Taxa, 12. Troca o símbolo de porcentagem pelo denominador, 100. Vezes o tempo, que é quanto? 2. Eu vou multiplicar aqui, ó. 1.800 é igual. 12 vezes 2 vai dar 24C sobre 100. Quando tá assim, tu faz o famoso cruz credo, ó. Multiplica aqui, ó. Certo? Aí eu tenho 24C é igual, que aqui embaixo não é como se tivesse 1, então 1 vezes 24, 24. 24 aqui, C. 1.800 vezes 100, eu não preciso fazer a conta. Se 100 tem 2 zeros, eu acrescento 2 zeros. 24 está multiplicando, passa fazendo o quê? Dividindo. Então, vou ter dividido para 24. E aí, você divide. Vou dividir bem aqui separadamente. Deixa eu ver se eu acho bem aqui. Vou dizer bem aqui, ó. Dividido para 24. 5 vezes 4, 20. Deixa eu ver, 6, 7. 7 vezes 4, 28, vai 2, 14, 15, 16. Aí, 10 tira 2, 7 tira 1. Agora, abaixo o próximo número, 120. 5. 120, para 120 nada. Vai dar quanto? 7.500. Então, quando eu dividir 1.200.000 dividido para 24, vai dar 7.200. Ou 7.500, certo? Estou fazendo toda hora a mesma coisa, utilizando sempre a mesma fórmula. Terceira, uma aplicação de 20.000 reais rendeu em 2 meses R$1.000 de juro. Qual é a taxa percentual? Então, uma aplicação. Se a aplicação é o quê? Capital. Capital quanto é? 20.000. Rendeu durante 2 meses um juro de quanto? De R$1.000. Ele quer saber a taxa. Mesma coisa, eu coloco a fórmula. Juro é igual ao capital, taxa vezes o tempo. Quanto foi o juro? R$1.000. Quanto foi o capital? 20.000.
E é o que eu quero saber. Tempo, 2 meses. Então, eu tenho aqui R$1.000. Aí, aqui eu multiplico. 20.000 vezes 2 vai dar 40.000. Eu vou pegar o 40.000 e vou passar ele, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. E é igual 1.000 dividido para 40.000. Vou só cancelar o zero. Um zero de cima com o de baixo, de cima com o de baixo. Ficou 1 dividido para 40. Aí tu faz a conta, ó. 1 dividido para 40 não dá, né? Acrescento zero com a vírgula, não dá. Acrescento zero com a vírgula de novo. Vai dar quanto? 2. 80, sobra quanto? 20. Acrescenta mais um zero. Vai dar quanto? 5. Então, aqui vai dar 0,025. Só que a taxa tem que ser dada em porcentagem. Então, o que é que tu faz para transformar em porcentagem? Tu vai multiplicar por 100%. Precisa tu multiplicar? Não. Basta tu andar quantas casas decimais? 2. Então, 1, 2. Então, aqui vai dar 2,5%, que é a taxa que eu estava procurando. O vídeo ficou um pouco ruim, porque eu tô segurando com a mão, entendeu? Então, tem hora que desfoca, mas espero ter ajudado um pouco.